O evangelho de hoje é Lucas 16, do 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aqui na Terra, nós recebemos as condições para nos apropriarmos dos terrenos do céu. Há, porém, uma condição imprescindível, que é a de partilharmos os bens dos nossos terrenos da terra com os outros moradores. Ninguém é tão pobre que não possua nada para dar, nem igualmente é tão rico que não necessite partilhar com alguém a sua riqueza. Essa parábola nos mostra uma situação, ainda hoje, persistente dentro da nossa realidade de vida. A conjuntura do rico e do Lázaro nos dá uma amostra do julgamento de Deus. Jesus nos fala que o rico recebe os bens durante a vida e o pobre os males, mas que na outra vida dar-se-á o contrário. Precisamos ter em mente, porém, que ser rico em si não é um mal. O mal é quando queremos ter tudo somente para nós e desprezamos aqueles que vivem à nossa porta implorando por migalhas, porque não possuem o suficiente para viver com dignidade. A existência do pobre é uma chance que Deus dá ao rico para bem empregar os seus bens e assim poder obter ainda muito mais para ajudar a quem precisa. Isso é uma questão de sobrevivência e uma lei natural da vida. É dando que se recebe, e é no esquecimento de nós mesmos que nos encontramos. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha ficado pobre porque ofereceu a quem precisava tudo o que tinha. No entanto, sabemos que muitos chegam à ruína porque empregaram mal a sua fortuna. Jesus também nos mostra a perspectiva da eternidade para o rico avarento e o pobre humilhado. Para o primeiro,
a região dos mortos, que é a ausência de Deus, e para o segundo, o seio de Abraão, isso é, a presença de Deus e o consolo para as suas dores. A mensagem final do Evangelho nos faz refletir no tempo atual da nossa vida, quando temos a oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, a fim de não termos a mesma sorte dos mesquinhos, assim como também a responsabilidade que temos de abrir os olhos das pessoas da nossa família que ainda não acolheram Jesus como Salvador. As perguntas de hoje são: quais os bens que você tem recebido na vida? Como é a sua vida? Você tem recebido mais bens ou mais feridas? Existe alguém na sua porta ferido, chagado e faminto que precisa de um pouquinho do que você possui? Pense nisso. Entre as muitas verdades que propõe Cristo na parábola do rico e pulão, há duas tão destacadas e notáveis que só os ventos de má doutrina que hoje sopram de todos os lados podem tê-las calado em tantos púlpitos e apagado da consciência de tantos cristãos. A primeira aparece logo no pórtico da parábola. Morreu o rico e foi enterrado, na região dos mortos, no meio dos tormentos. A segunda aparece bem na metade, como que na cúpula de toda essa doutrina evangélica. Há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. A primeira nos ensina, contra o que fantasiam muitos hereges, que o inferno existe. A segunda, contra o que pretendem alguns teólogos, que suas penas são eternas. Que existe o inferno como lugar a que são condenados junto com os demônios os que morrem em pecado grave. É verdade de fé divina e católica, definida em mais de uma ocasião pelo magistério eclesiástico e formulada com clareza em diversas outras passagens da Santa Escritura. Que suas penas, tanto de dano quanto de sentido, são eternas. Também verdade de fé divina e católica, declarada pela Igreja e calcada em expressões inequívocas de Nosso Senhor, como: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Isso quer dizer que Deus não aniquila os que morrem privados da graça, mas com toda justiça os condena ao estado a que eles mesmos se condenaram. Nem lhes dá depois da morte uma segunda chance, mas aplica as penas proporcionais à rejeição do bem eterno que é Ele mesmo. Mas poderíamos pensar: não é demasiado dura essa doutrina? Não é Deus misericordioso? Como iria Ele impor tal sentença a um homem cujas fraquezas morais não parecem merecer tamanhos rigores? Não cabe a nós pedir a Deus contas de seus desígnios. A parte as razões que pode encontrar a teologia para persuadir a perfeita compatibilidade entre a misericórdia e a justiça divina, o que nos importa saber é que a própria misericórdia encarnada hoje nos alerta. Deus leva muito a sério a nossa liberdade e quer, sinceramente, que cheguemos com Lázaro ao descanso do seio de Abraão. Só Ele nos pode conduzir até lá,
mas está em nossas mãos rejeitar os seus auxílios e, frustrando os seus desejos de misericórdia, cair sobre a ordem da sua justiça. Que Deus te abençoe. Bom dia.